Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. Já não se sai às ruas para exigir anistia, eleição direta ou protestar contra a caristia. A população hoje se reúne em projetos pequenos, em grupos, para reivindicar e obter uma canalização de córrego, um asfalto na rua, uma rede de esgotos ou uma linha de ônibus. Esta análise do nosso entrevistado de hoje reflete as mudanças que o país e a política viveram entre o fim da ditadura militar e o exercício pleno da democracia. Aqui na Câmara também existiam muitas diferenças, se compararmos com os dias atuais. O voto, por exemplo, era secreto aqui no plenário. É disso tudo que pretendemos conversar com Armelindo Passoni, sociólogo e vereador pelo PT entre 1989 e 1992. Que honra receber o senhor aqui no plenário. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Ele chegou, gente, de Constituição aqui na mão e aí pediu para se apresentar nas palavras dele. Então, vamos lá. Quem é Armelindo Passoni nas próprias palavras? Como você falou, a minha década, várias décadas, eram décadas da periferia de São Paulo praticamente abandonada. Em água, creche, ônibus, e aí isso daí levou a gente a ter um movimento muito grande tentando juntar os povos. Eu era de comunidade de base da Igreja Católica e só as comunidades de base não era suficiente para fazer um movimento para reivindicar. E aí nós começamos uma luta mais ampla com a Associação de Moradores. Eu acabei ajudando a organizar 42 associações de moradores do Campo Limpo, Cidade Ademar, quer dizer, uma parte do Ipiranga e toda a região do Mboi-Mirim. E nós conseguimos vitórias fantásticas. Nós tivemos uma vez que nós viemos na prefeitura, na Sabesp, primeiro com a água, na luta da água, com 32 ônibus da região. Para água encanada, não tinha água encanada na região. E aí nós tivemos uma outra vez que nós viemos na prefeitura, na época do Mário Covas. E aí conseguimos Mário Covas e depois também do governador Reinaldo de Barros. E nós conseguimos, na época, mais de 300 creches. Foi uma luta maravilhosa. Quer dizer, ele não fez, o Reinaldo de Barros não fez só a Bandeirante, fez um benefício para a periferia de São Paulo. Então, sempre o nosso trabalho era um trabalho coletivo, vamos dizer assim. Quer dizer, não era só pessoal, não era reivindicação, eu e o deputado, eu e o governador, eu e o prefeito. Era sempre um movimento social que fazia a demanda. Né? Carregava ali uma pressão toda. Uma pressão para esse eleito. Né? Por isso que o meu período de vereador, eu trabalhava muito com a deputada Irma Passoni, que era minha esposa, e ela foi constituinte, né? Deputada federal constituinte, Irma Passoni, e a gente tinha um trabalho muito grande na região. E era uma época que, não sei, na região do Boi-Mirim, por exemplo, na década de 60 quase não tinha agenda. Aí quando começou a chegar o pessoal do interior, de outros estados, quer dizer, e aí não tinha benefício na região. E aí essa luta foi muito bonita, foi vários anos que a gente conseguiu. Conseguimos um hospital no Campo Limpo, um hospital no Jardim Ângela e um hospital na Cidade de Ademar, na época. Quer dizer, então a luta era ferrenha. Mas conseguiram bastante. Você falou da questão da caristia. E na época, nós éramos, a Irma Passoni, Ana Dias, né? O ex-vereador João Carlos Alves, né? Nós éramos líderes do movimento pelo custo de vida, contra o custo de vida, na época.
Chegamos a reunir 20 mil pessoas na Praça da Sé com Dom Paulo Evaristo Arnes. E foram até Brasília, né? Até Brasília. Quer dizer, o Dom Paulo Evaristo Arnes foi uma pessoa que ajudou muito na luta popular aqui, do povo se organizar, o povo buscar melhoria na região. E tivemos grande resultado. Você acabou de dizer que hoje as reivindicações são mais localizadas. Quer dizer, e é verdade, é verdade. Essa fala é do senhor. Essa fala do senhor quando questionaram se era o fim dos movimentos sociais. O senhor falou, só está mudando ali a demanda. É verdade, está mudando a forma, porque tinha que aglomerar muita gente, e a necessidade era muito grande. Era esse o problema que a gente trabalhou. E eu, estou com quase 80 anos, desde 16, 17 anos, eu sou de Olímpia, interior de São Paulo. Eu também sou do interior. Nosso interior é bom demais. Hoje Olímpia virou um centro de águas quentes, né? E, aliás, foi um erro do Maluf, que abriu um poço de petróleo lá e descobriu água quente. É muito gozado essa história, né? E aí, nessa época, 16, 17 anos, eu falei, por que eu não posso fazer política? Sendo que tem o Adhemar de Barros, que é uma brincadeira, né? É uma coisa assim, sem condição, só defendia a elite, só defendia o rico. Quer dizer, por que eu não posso ser político? Aí comecei. Aí na escola lá em Olímpia eu virei presidente do centro acadêmico. Aí vim para Campinas, virei presidente do centro acadêmico no colégio que eu fui estudar lá no Castro Alves, bem no centro de Campinas. Depois de Campinas eu fui para a PUC. Então é essa a minha luta, minha história toda. Aí em 77 encontrei a Ilma, casamos, né? Tivemos 2 filhos. Um se formou em Harvard, Paulo, mora nos Estados Unidos, e minha filha se formou na Universidade de Columbia, em Nova York. E aí os dois estão já independentes da gente. Caminhadíssimos. Né? E aí hoje a gente está um pouco mais tranquilo, mas não para. Eu tô hoje fazendo um trabalho mais social em Vinhedo, Campinas. Mudei de São Paulo. Mudei em 2011, eu saí de São Paulo. Então essa é um pouco a minha história, um pedaço dela. Não, foi ótimo o senhor contar, porque explica um pouquinho a bagagem toda que trouxe o senhor para cá, numa época super importante, que era de preparação para fazer a Constituinte Municipal. E nesse caldo todo, que o senhor não queria perder o vínculo com a população que o senhor representava, o senhor deu uma estranhada em algumas coisas que aconteciam aqui. Por exemplo, logo que o senhor chegou, em 89, eles analisavam umas denúncias aqui na Câmara por causa da construção do heliponto. E isso trazia a população para cá, para fiscalizar se ia ter alguma punição, o que ia acontecer e tal, né? E teve uma votação secreta para essa decisão, né, de cassação ou não desses vereadores envolvidos. E aí a votação era secreta, mas o senhor percebeu que tinha alguma coisa errada. O senhor lembra desse episódio? Eu lembro, porque era um absurdo a questão do voto secreto. Isso a gente contesta até hoje. Aliás, o Supremo, alguém até sugeriu agora que o Supremo também fizesse voto secreto. É piada. Foi o próprio presidente Lula que sugeriu. Então não dá para trabalhar nesse sentido. Acho que é importante a gente saber a posição das pessoas, né? E na época a gente contestou muito, mas aí depois a gente conseguiu resolver. Acho que deu para resolver essa questão. A outra coisa, como vereador, outro problema foi a questão do impeachment da Luísa Erundina. Que nós vamos chegar lá só comentando com o senhor dessa questão do voto secreto, que o senhor ficou muito indignado, ele não existe mais, né? Agora toda a votação é aberta aqui na Câmara, mas veio um jornal acompanhar esse episódio, né? A Gazeta de Pinheiros, e conversou com a população aqui que estava acompanhando, né? Aí ouviram uma moradora, e olha o que ela disse.
A Câmara não teve maturidade política para avaliar a gravidade das denúncias, que eram essa do L. Votou de forma corporativa, prevaleceu o tal espírito de corpo. Quer dizer, a população estava aqui, olhando o que os vereadores estavam fazendo e muito crítica, né, em relação a isso. Mas a votação foi secreta e acabou não acontecendo nada com esses vereadores. A imprensa também olhava muito para essa gestão da Erundina e a relação de vocês aqui com ela, né? E reformas que ela fazia no secretariado, eles pegavam um pouquinho no pé. Como é que era quando a Erundina era prefeita? O que o senhor sentia em relação aqui dos vereadores? A Erundina também trabalhou muito a favor do povo mais necessitado. Pobre. O povo mais pobre da periferia. Isso aí, não só ela, mas o governo federal também, que trabalha mais a favor dos trabalhadores, na área da saúde, na área da educação, quer dizer, na área do bem-estar, quer dizer. Então, aí você começa a ter alguns vereadores, alguns deputados, que começam a fazer um movimento para tentar prejudicar a imagem da pessoa, né? E aí, por isso que depois veio a ideia do impeachment que você tinha colocado da Luísa Erundina, e nós contestamos e não deu em nada. Quer dizer, o movimento na época também foi forte nesse sentido, para tentar destruir essa ideia, né? Foi o Tribunal de Contas que mandou um parecer para cá reprovando as contas da prefeita, isso, acho que as contas de 1990. Igual da Dilma, foi uma piada. Hoje nós chamamos o impedimento da Dilma como golpe, porque depois não foi provado nada. Mas aí a Erundina ela deu uma declaração para o jornal falando: eu não tenho maioria na Câmara sobre o impeachment, né? Minha angústia é que a rejeição de minhas contas poderia significar um golpe na democracia. Então foi bem sério, abalou. Isso, não, foi esse o movimento mesmo. Foi esse o movimento que nós conseguimos reagir e suplantar. 41 rejeitaram, foi muito bom. Teve apoio até do PMDB, que fazia oposição aqui, né, para rejeitar. Mas a aliança dela partidária era grande, viu? Aqui a denúncia foi, como quando a justiça acusa um problema, é mais grave. Então, por isso que a gente teve que fazer um movimento maior para poder segurar. Tá? Bom, vou chamar um intervalo. Vamos falar, então, no próximo bloco dos projetos que o senhor fez para o meio ambiente e também da Constituição, que vocês fizeram aqui, a Municipal. Vamos lá. Então é isso. Já já a gente volta com Vossa Excelência a Memória. Não sai daí. Até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência a Memória, e a gente continua a nossa entrevista aqui no plenário com o ex-vereador Armelindo Passoni, vereador entre 1989 e 1992, quando a prefeita era Luísa Erundina, prefeita do PT, na época, mesmo partido do senhor. A gente estava comentando que o senhor, como sociólogo, tem uma pós-graduação, né, uma especialização no meio ambiente, e aí o senhor fez bastante projetos relacionados a isso aqui naquela época. Projetos que eu achei muito inovadores para a época. Por exemplo, em 1991, o senhor apresentou um projeto obrigando as empresas mineradoras, instaladas em São Paulo, a recuperar e conservar o meio ambiente dos terrenos que já tenham sido submetidos à exploração econômica. Como que foi que o senhor teve essa ideia? Toda vez que a mineradora faz um trabalho, mesmo hoje no Brasil, elas, dependendo da mineração que estão fazendo,
eles colocam produtos que prejudicam a contaminação da terra, do meio ambiente. Então a gente trabalhou muito para poder livrar um pouco essa questão aí, e foi um sucesso. Depois a outra coisa seria a represa Guarapiranga. A represa Guarapiranga... O senhor batalhou bastante por ela. Na verdade, eu morava ao lado da represa Guarapiranga, ali no Boimirim. Extremo sul de São Paulo. Jardim Ângela, nessa região ali. E o Guarapiranga corria o risco também de ser muito poluído. Uma é a parte do esgoto, que nós lutamos muito para tirar o esgoto e aí conseguimos. Quer dizer, quando veio a canalização de água, veio também a canalização de esgoto. Então a gente conseguiu livrar muito disso daí. Pena que grande parte desse esgoto foi para o Rio Pinheiro, quer dizer, mas também depois acabou ajudando a resolver um pouco essa parte aí. Foi as grandes vitórias na época, né? Quer dizer, hoje... Tinha até uma comissão popular, né, que o senhor acompanhava e fiscalizava toda a verba pública que era destinada para essa despoluição da represa. Tinham, na época, lideranças que você pegava lá de Parelheiro, toda a volta da represa, tinha líderes, cada bairro tinha líderes, né, que ficavam nessa fiscalização. Qualquer desse tipo de problema era uma comissão, né, na verdade. E qualquer desse problema era levantado, então a gente chamava a população e já ia fazer a reivindicação pública. E aí, na época, era mais na área da Sabesp, não era da Prefeitura de São Paulo, era do governo do Estado, né? Por isso que eu citei tanto o Mário Covas, aliás, o Mário Covas foi um excelente governador, fez um trabalho extraordinário nesse sentido. E aí ajudou muito. Nós melhoramos a periferia quase como um todo. Hoje tem outros problemas. O problema maior hoje seria um pouco mais de segurança. Quer dizer, foi mudando um pouco essa situação, né? Então, hoje ficou um pouco o problema mais de segurança. Mas nessa parte social, de escola, quer dizer que a Constituinte, creches, que o senhor a Constituinte 88, ela trabalhou a Constituinte cidadã. Quer dizer, é importante o ser humano como importante. Importante aonde? Ele ter educação, ele ter assistência à saúde. Assistência à saúde é universal no Brasil para todo cidadão brasileiro. E poucos países do mundo têm. A Itália tem, a Inglaterra tem essa assistência para todo cidadão que estão no país, mesmo não sendo imigrante que chegue no país, quer dizer, tem direito, né? Quer dizer, então hoje o Brasil é um modelo para o mundo, quer dizer, foi uma luta muito importante. Não é vitória minha, da Irma Passoni, é vitória do povo que foi engrossando e fazendo exigência nesse sentido aí. E a Constituinte, porque a Constituinte, na verdade, ela veio da ditadura militar. Quer dizer, o que é uma ditadura? É não aceitar a opinião do outro. O outro fica como inimigo, não é adversário. Eu devo respeitar a sua opinião como adversário, mas eles encaravam como inimigo. Se é inimigo, então tem que acabar a democracia. Eu tenho que matar essas pessoas. Quer dizer, matar criança, Quer dizer, isso o Hitler fez bem feito na Europa. Quer dizer, matou muitas crianças, muita gente. Por quê? Porque é o ódio. E aí o ser humano católico, cristão, o cara cristão, como é que o cara cristão tem ódio do outro? Ele pode ter como adversário, não como inimigo, como adversário. Você pensa diferente. Quer dizer, pensando diferente, eu respeito a tua opinião. Quer dizer, você não é obrigado a pensar como eu penso. Quer dizer, então e por isso que a Constituinte
trouxe a democracia valorizando o cidadão. Quer dizer, o cidadão é que tem o direito, né? Quer dizer, se ele está errado, se ele erra em alguma coisa, tem a justiça. Não é você... Com as próprias mãos ali. Com as próprias mãos fazer a justiça. Tem a justiça para... Então, é esse o trabalho da Constituinte, que é a Constituinte Municipal. O que é a Constituinte Municipal? É a adaptação da Constituinte Federal, que coloca o mesmo sentido para o município. Quer dizer, então, se é a obrigação universal da saúde, da educação, do bem-estar das pessoas, do transporte público, quer dizer, nós adaptamos ela para a Câmara Municipal, para a Prefeitura de São Paulo. E como é que foi esse trabalho? Lembrando que o senhor sempre esteve muito conectado com o povo, com esses movimentos sociais, como é que foi essa transformação de tanta demanda em lei aqui na Constituinte Municipal? Deixa eu te falar. Na verdade, não precisou uma luta ferrenha, como nós fizemos na saúde, na creche. Quer dizer, por quê? Porque ela já veio pronta de São Paulo e o Ulisses Guimarães, na época, tinha um respeito muito grande no país. Quer dizer, ele que conduziu. E essa Constituinte, o nome dela virou Constituinte Cidadã. Quer dizer, então, algum vereador que quisesse aprovar alguma coisa diferente, não tinha ambiente. Não se encaixasse ali. Não tinha ambiente, não tinha como trabalhar isso. Boa. Então, nós praticamente aprovamos a Constituinte Cidadã na Prefeitura de São Paulo, no município de São Paulo, como foi aprovado em Brasília para o Brasil todo. E como é que vereador, fazer parte dessa história? Sentar hoje aqui com essa Constituição que dá tanto orgulho nas mãos e saber que vocês transformaram a vida de muita gente. Olha, transformamos. Isso, até hoje, a gente encontra amigos dessa periferia toda e fala, olha, vocês ajudaram muito, hoje a nossa vida é outra, é diferente, né? E hoje a gente sabe que a gente tem direito de brigar. E eu queria só resumir com a fala do Ulisses Guimarães, que no fim do artigo dele, da introdução à Constituinte, né? Ele coloca, a Constituição durará com a democracia. E só com a democracia sobrevivem para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça. Ulisses Guimarães. Então, é essa a Constituinte Cidadã que Ulisses Guimarães coordenou em Brasília. Só para... Para a gente encerrar, então, agora que o senhor, encerramos com o Ulisses, nada mais importante que ele, mas eu queria só que o senhor fizesse uma última análise para mim, aproveitando essa honra de ter o senhor aqui no plenário com tanta experiência em movimento social. Existe diferença hoje nesse trabalho? É claro que vocês foram os pioneiros, o senhor contou, foram lá para o extremo sul, tentaram organizar essa base, tentaram transformar em política pública tanta demanda, e o senhor disse que foi uma luta ferrenha. Eu gostei dessa expressão. Hoje, vocês trilharam um caminho, mas mudou essa relação, o senhor acha, de movimento social com esse representante eleito? Mudou muito. Mudou muito porque as reivindicações eram a época da ditadura. E a gente fazia também as manifestações, mesmo o movimento Custo de Vida, que reunimos 20 mil pessoas na Praça da Sé com Dom Paulo Evaristo Arnes, nessa época a gente tinha que ter muita segurança, né? Porque não tinha liberdade. E aí, nesse sentido, que nós conseguimos organizar movimentos grandes, muito grande na época, com muita gente para poder reivindicar as necessidades básicas da população. Para ser bem sincero, assim, pequenos movimentos tem, mas é movimento
para coisas mais locais, né? Quer dizer, não é mais tão amplo como era na época, falta de hospital, Faltava tudo, faltava gente. tudo, quer dizer, água encanada, esgoto, quer dizer, então mudou totalmente e hoje continua as reivindicações, né? E hoje a reivindicação principal é a gente ter melhoria para o povo que ainda não tem as melhorias, não tem habitação. Quer dizer, ter habitação é um mínimo de dignidade para a pessoa, né? Quer dizer, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é uma luta grande, mas é uma luta mais universal, não é só da Prefeitura de São Paulo, quer dizer, né? É uma luta nacional, né? Então, essa luta continua, porque nós temos hoje perto de 30 milhões de pessoas que ainda não conseguiu o benefício mínimo. Fala, tem muito morador de rua. Como é que você resolve o problema do morador de rua? Se você hoje der educação, der creche para as crianças desde os 0 anos de idade, você forma essa pessoa. Quando ele faz 18, 20 anos que ele fica independente, ele está formado. Ele tem condição de enfrentar a vida pela confiança que ele tem nele. Quer dizer, se não tiver isso, não adianta. Você pega um morador de rua para recuperar ele. Você não tem nem como recuperar. Quer dizer, tem, mas é muito difícil. Então, hoje, a luta é para ter condições, desde criança, para escola, para colégio, para faculdade, que todo mundo tem esse direito. Por isso que nós lutamos para o direito de cota nas universidades. Porque você tem que ter essa vantagem. Se não tiver, não adianta. Então, mudou a luta para outro sentido. Quer dizer, ou você dá condição de dignidade desde quando nasce a criança, ou você vai perder essa criança no futuro. Vai ter mais morador de rua. O senhor falou que mudou a luta, mas a luta não pode parar nunca, né? É verdade. Mudou, mas não pode parar, porque hoje você trabalha mais concentrado nessas questões que eu acabei de colocar, da saúde, educação e condições mínimas de moradia. De moradia. Eu agradeço tanto a presença do senhor. Quase 80 anos de história, é uma honra para nós saber tudo que o senhor fez, tudo que o senhor trabalhou nesses movimentos sociais tão fortes e que mudaram tantas realidades. É um grande orgulho para a Câmara. Muito obrigada. Foi bonito. Realmente a gente se sente muito bem no que fez, tá bom? E que bom que o senhor pôde dividir com a gente. Obrigado. Eu que agradeço muito. Muito obrigada. E é isso, com muito orgulho, Vossa Excelência Memória fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.